Ele parecia comum. Tinha uma vida aparentemente discreta. Mas por trás da porta de um pequeno apartamento em Milwaukee, escondia-se um dos horrores mais sombrios da história criminal dos Estados Unidos. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, na cidade de Milwaukee, Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele era o filho mais velho de Lionel Dahmer, um químico de profissão, e Joyce Flint, que trabalhava com serviços de saúde mental. Quando Jeffrey ainda era pequeno, a família se mudou para a cidade de Bath, no estado de Ohio. Durante os primeiros anos de vida, Dahmer passou por um procedimento cirúrgico para corrigir uma hérnia. Após essa cirurgia, seus pais notaram uma mudança em seu comportamento, tornando-se mais quieto e introspectivo. No entanto, ele continuou a frequentar a escola. Normalmente era visto como um estudante regular. Com o passar dos anos, Dahmer demonstrou interesse por ciências, principalmente pela biologia. Enquanto cursava o ensino fundamental e médio, começou a coletar carcaças de pequenos animais que encontrava nas redondezas e dizia que queria estudar como eram formados. Ele os guardava em potes de vidro e, segundo relatos de colegas, demonstrava curiosidade ao observar a decomposição desses corpos. Esses comportamentos foram notados, mas não geraram ações específicas por parte da escola ou da família naquele momento. Durante a adolescência, o ambiente familiar se tornou mais instável. Seus pais passaram por um processo de separação conturbado, marcado por brigas constantes e afastamentos. Esse período coincidiu com um aumento no consumo de álcool por parte de Jeffrey, que passou a ingerir bebidas com frequência mesmo antes de atingir a maioridade. Professores e colegas de escola perceberam esse comportamento, e alguns relataram que ele levava garrafas escondidas para dentro da sala de aula. Apesar disso, Dahmer concluiu o ensino médio em 1978. Pouco tempo depois, enquanto ainda morava com a mãe, cometeu seu primeiro crime, que mais tarde confessaria em detalhes às autoridades. O ato marcou o início de uma série de eventos que se estenderiam ao longo dos anos seguintes. Esse foi o ponto de partida de uma trajetória que se desenvolveria de forma progressiva, muitas vezes fora do alcance de qualquer intervenção. Tudo começou de maneira discreta, dentro de um cenário doméstico comum, em uma cidade pacata no interior dos Estados Unidos. Após concluir o ensino médio em 1978, Jeffrey Dahmer ainda vivia com a família em Bath, Ohio. Foi nesse mesmo ano que ele cometeu o primeiro crime pelo qual seria responsabilizado anos mais tarde. Em junho de 1978, Dahmer estava sozinho em casa, poucos dias após a separação oficial dos pais. Ele conheceu um jovem de 18 anos chamado Steven Mark Hicks, que estava pegando carona a caminho de um show. Dahmer ofereceu carona e o convidou para ir até sua casa para beber e conversar. Após algumas horas, quando Hicks quis ir embora, Dahmer não permitiu. Anos depois, ao ser interrogado pela polícia, Dahmer confessou que tirou a vida de Steven Hicks naquele mesmo dia. O corpo foi ocultado nos arredores da própria casa. Durante esse período, a polícia não foi alertada sobre o desaparecimento imediato de Hicks. O caso ficou sem solução por mais de uma década. Após esse crime, Dahmer passou alguns meses tentando reorganizar a vida. Ingressou no exército no final de 1978 e foi enviado para treinamentos na base de Fort Sam Houston, no Texas, e posteriormente transferido para a Alemanha Ocidental, onde serviu por cerca de 2 anos. Durante esse tempo, não há registros oficiais de crimes cometidos por ele, embora mais tarde algumas investigações tenham sido abertas para reexaminar casos não resolvidos ocorridos naquela região. Em 1981, Dahmer foi dispensado do exército por motivos relacionados a seu comportamento e voltou aos Estados Unidos. Passou a viver temporariamente com parentes em Ohio e posteriormente, se mudou para Milwaukee, no estado de Wisconsin. Lá ele trabalhou em diferentes empregos e teve passagens por centros de reabilitação devido ao consumo excessivo de álcool. Durante os anos seguintes, não há registros de atividades criminosas confirmadas, mas Dahmer mais tarde declarou que continuava lutando com pensamentos compulsivos e que eventualmente, voltaria a agir.
Foi a partir de 1987 que os crimes começaram a se tornar frequentes, marcando o início do período mais ativo de sua trajetória criminosa. A partir de 1987, Jeffrey Dahmer estava morando em Milwaukee, no estado de Wisconsin. Foi nesse período que os crimes passaram a ocorrer com frequência. A cidade, com pouco mais de 500 mil de habitantes na época, não fazia ideia do que estava acontecendo discretamente em bairros aparentemente comuns. Em novembro daquele ano, Dahmer conheceu um jovem chamado Steven Toomey. Os dois se hospedaram em um quarto de hotel no centro da cidade. No dia seguinte, Dahmer saiu sozinho do local. Quando interrogado posteriormente, afirmou que não se lembrava com clareza do que havia acontecido, mas assumiu a responsabilidade pela morte do rapaz. Esse foi o segundo caso confirmado pelas autoridades. Nas semanas seguintes, Dahmer começou a desenvolver um padrão de comportamento. Ele frequentava locais públicos da cidade, onde fazia contato com homens jovens, oferecendo dinheiro em troca de fotografias ou companhia. As abordagens, em geral, ocorriam de maneira tranquila, e os encontros eram levados para a casa dele, inicialmente em apartamentos alugados e depois no local que se tornaria o centro do caso, o apartamento 213. Instalado no apartamento 213 a partir de 1990, Dahmer intensificou seus atos. Entre 1990 e 1991, mais de 10 vítimas foram registradas, quase todas jovens, com idades entre 14 e 30 anos. As circunstâncias eram semelhantes: encontros iniciados em locais públicos, retorno ao apartamento, seguido por desaparecimentos. A maioria das vítimas era de origem afro-americana ou latino-americana, e algumas estavam em situação de vulnerabilidade social. Durante esse período, vizinhos começaram a relatar comportamentos e situações fora do comum. Vários se queixaram de odores fortes vindos do apartamento de Dahmer. Outros relataram barulhos constantes durante a madrugada, incluindo sons metálicos e quedas. Em algumas ocasiões, a polícia chegou a ser chamada, mas nenhuma investigação aprofundada foi feita naquele momento. Em um dos episódios mais marcantes, um jovem de 14 anos foi encontrado desnorteado na rua, mas acabou sendo devolvido ao apartamento por agentes da polícia após Dahmer afirmar que era seu companheiro. Horas depois, esse jovem se tornaria uma das vítimas. Durante esse período, Dahmer conseguiu manter uma rotina considerada normal por quem o conhecia superficialmente. Trabalhava em uma fábrica de chocolates e raramente levantava suspeitas entre colegas de trabalho. Mesmo assim, o apartamento 213 se tornava, cada vez mais, o centro de atividades que só seriam descobertas em detalhes anos depois. Foi ali, naquele pequeno espaço de cerca de 25 metros quadrados, que se concentrou o maior número de ocorrências. Quando a verdade veio à tona, o local se tornou um dos pontos mais associados à história criminal dos Estados Unidos. Em 22 de julho de 1991, Jeffrey Dahmer cometeu um erro que encerrou sua trajetória criminosa. Naquela noite, ele se aproximou de um jovem chamado Tracy Edwards, de 32 anos, em um bairro de Milwaukee. Dahmer o convidou para ir até seu apartamento, oferecendo dinheiro em troca de fotografias. Já dentro do apartamento 213, Tracy percebeu que havia algo errado. O ambiente estava desorganizado, com um odor forte no ar e sinais de comportamento agressivo por parte de Dahmer. Em determinado momento, ele conseguiu se desvencilhar e fugir. Correu pela rua até encontrar uma viatura da polícia. Ao ser abordado pelos oficiais, Tracy explicou o que havia acontecido e nervoso, levou os policiais até o apartamento. O que encontraram ali deu início a uma das investigações criminais mais marcantes da história recente dos Estados Unidos. Dentro do apartamento, os agentes localizaram diversas fotografias polaroides tiradas por Dahmer, que registravam suas vítimas em diferentes estágios. Em pouco tempo, os investigadores descobriram restos humanos armazenados no freezer, utensílios modificados para finalidades não convencionais, e objetos pessoais pertencentes a pessoas desaparecidas. Jeffrey Dahmer foi preso imediatamente. Ao ser interrogado,
cooperou com as autoridades desde o início. Ele confessou, em detalhes, todos os atos cometidos nos últimos anos. No total, assumiu a responsabilidade por 17 mortes ocorridas entre 1978 e 1991. As informações fornecidas por ele foram confirmadas por evidências encontradas no apartamento, por registros fotográficos e por objetos recuperados. Os investigadores trabalharam durante semanas para identificar as vítimas e localizar as famílias. O caso teve repercussão nacional e internacional, sendo amplamente coberto pela imprensa. A quantidade de informações, documentos e provas reunidas foi considerada uma das mais extensas em um único caso criminal nos Estados Unidos. A prisão de Dahmer marcou o fim de uma sequência de crimes que durou mais de uma década. O julgamento começou em 30 de janeiro de 1992, no Tribunal do Condado de Milwaukee, sob forte cobertura da mídia e atenção pública nacional. Dahmer se declarou culpado por todas as acusações. Seu advogado de defesa alegou que ele sofria de distúrbios mentais graves, mas não contestou os fatos. Durante o processo, testemunharam especialistas, familiares das vítimas e agentes envolvidos na investigação. As provas apresentadas incluíam fotografias, documentos e os depoimentos dados por Dahmer após sua prisão. Após 2 semanas de julgamento, em 15 de fevereiro de 1992, o júri considerou Jeffrey Dahmer culpado em todas as acusações e mentalmente responsável pelos crimes. Ele foi condenado a 15 penas de prisão perpétua, o equivalente a 957 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Dahmer foi inicialmente mantido em isolamento por segurança, mas após cerca de 1 ano, ele foi transferido para o convívio com outros detentos na Columbia Correctional Institution, em Portage, Wisconsin. Durante o tempo em que esteve preso, relatou que aceitava a punição imposta e demonstrou um comportamento considerado calmo. Também passou a frequentar reuniões religiosas dentro da penitenciária. No entanto, em 28 de novembro de 1994, pouco mais de 2 anos após ser condenado, Dahmer foi morto dentro da prisão. Ele realizava tarefas de limpeza em uma área comum, acompanhado de 2 outros presos. Segundo os relatórios oficiais, em determinado momento, um dos detentos, Christopher Scarver, o agrediu com uma barra de ferro. Dahmer foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Sua morte gerou mais uma onda de repercussão na mídia e nas redes de apoio às vítimas. Para alguns familiares, o caso foi encerrado ali. Para outros, ficaram dúvidas e cicatrizes que jamais se apagariam. O apartamento 213, onde a maior parte dos crimes ocorreram, foi demolido. Os registros oficiais do caso seguem disponíveis nos arquivos criminais do estado de Wisconsin.